Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre um assunto da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre princípio de autoridade espiritual. Não existe outro texto melhor do que esse. Romanos, capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus, trarão sobre si mesmos a condenação de Deus. Porque os magistrados não são para que tenhamos medo ou terror para as boas obras, mas para as más obras que porventura venhamos a cometer. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze bem e terás o louvor dela. Porque a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Mas, se fazemos mal, devemos temer, pois com certeza ela virá com punição. Aqui diz, com espada. Porque é ministro de Deus, vingador, para castigar aqueles que não fazem o bem, aqueles que fazem mal. Portanto, é necessário que a gente esteja sujeito a estas autoridades, não somente por causa do castigo, lógico, mas também por causa da nossa consciência. É tremendo esse negócio de autoridade. Veja só, a sujeição que está sendo requerida aqui, não é aquela sujeição porque eu tenho que obedecer, não. A sujeição aqui inclui honra interior, reverência, respeito exterior. É interessante quando a gente fala a respeito disso, por quê? Porque a gente tem costume de honrar as pessoas de boca. Só que Deus ele não está afim de ver aquilo que expressamos com a nossa boca, porque Ele olha primeiro o coração. E antes das palavras chegarem na nossa boca, a Bíblia diz no livro de Isaías que Ele já as conhece por completo. Então, nós estamos numa sinuca de bico, como dizia o meu bisavô, né? Por quê? Porque não adianta a gente tentar fingir honra para as pessoas se nós não as estamos honrando no nosso coração. Não adianta você reverenciar uma pessoa, não adianta você respeitar uma pessoa, se no fundo, você a desrespeita no seu coração. É interessante quando a gente vai se movimentando por intermédio da palavra e a gente entende que Cristo veio para nos salvar. Oh, que glória é isso, é ser salvos. Mas salvo do quê? Você sabe o que foi que Adão perdeu lá no Éden? Adão perdeu a autoridade que Deus tinha dado para ele. Você sabe o que Cristo, o segundo Adão, veio fazer? Veio restaurar esta autoridade. Agora veja que interessante, né? Jesus ele se desfez de tudo aquilo que ele era para tentar vir restaurar alguma coisa que não era ele que tinha perdido. Então, quer dizer, é interessantíssimo porque às vezes a gente tem que se colocar no lugar das pessoas para poder tentar resgatar aquilo que elas não tiveram condição. Aí sim nós vamos entender o que Jó disse para Deus lá no livro de Jó, no capítulo 9. Olha, o Senhor não sente aquilo que eu sinto, não existe como você dizer que sente, porque você é espírito e eu sou carne. Coloca um advogado entre eu e você que seja de carne e põe ele para sentir o que eu estou sentindo, Deus. Aí você vai saber, Deus, aquilo que eu estou sentindo. Mas só que Jó estava profetizando a vinda de Cristo. Cristo veio, se colocou no lugar de Jó, sofreu tudo aquilo que Jó sofreu e até mais daquilo que Jó sofreu e resgatou a autoridade. Agora nós não temos mais por onde sair. Cristo nos mostrou que é possível que a gente venha a respeitar autoridades. Você acredita que Cristo um dia pega uma moeda e ele diz assim: eu respeito César, mas eu também respeito a Deus. Dá a César o que é de César. Respeito interior, honra e respeito exterior. E dá a Deus o que é de Deus. Você já pensou se você respeitasse a Deus como você respeita os outros? Se você honrasse a Deus como você honra os outros? Como será que seria o nosso julgamento no final? Então, a autoridade espiritual, ela caminha por esse nível.
Deus institui autoridades na terra. E você tem que entender que as autoridades espirituais que foram colocadas sobre a tua vida foram instituídas por Deus. É justamente por isso que você um dia decidiu congregar, fazer parte de uma igreja. E nessa igreja, você não olhou para os seus amigos, pelo menos eu espero assim. Você não olhou para a banda, porque você toca. Você não olhou para a sonoplastia, porque o som da igreja é muito bom. Você não olhou para o grupo de dança, porque você dança. Você olhou para o líder. E o líder foi que transpirou esta autoridade. E você decidiu se colocar debaixo desta autoridade. Tem um verso na Bíblia que diz que aquele que nós nos sujeitamos para que seja nosso Senhor, esse é aquele que nos liderará. Então, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Para de recalcitrar contra os aguilhões. Deixa que a sua vida seja liderada. Eu tenho certeza que espiritualmente você crescerá. E a glória de Deus se manifestará na sua vida, no seu ministério, no seu chamado e futuramente na sua salvação. Até mais. Tchau.